Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games. E antes da gente começar o vídeo, eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês. Quantas vezes você que está assistindo esse vídeo deixou de jogar um jogo que comprou, por exemplo, que tinha com amigo, alguma coisa, porque era muita regra, nenhum dos dois ou nenhum do grupo sabia aquele jogo e vocês desistiram porque não tinha aquela pessoa que destrinche todas as regras, conhece todos os jogos? Ou quantas vezes você já não jogou um jogo e você ficou cheio de dúvida e não tinha com quem consultar? Ou o jogo ficou muito mais demorado, muito mais complicado porque teve que ficar consultando regra, ler manual para ver aquele detalhezinho e perder um tempão e perdeu parte da experiência? Ou quantas vezes você foi ensinar um jogo para uma determinada pessoa, um iniciante, enfim, sobre aquele jogo, e a outra pessoa não entendeu muito bem o conceito do jogo, como é que jogava, foi meio arrastado, a experiência não foi tão boa para a pessoa. Tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo aí já caiu pelo menos em um desses tópicos aqui. E o vídeo de hoje vai ser meio que um divisor de... não digo um divisor de águas, mas o vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, galera, como é que a gente consegue contornar todas essas situações utilizando a inteligência artificial. A gente vai usar ela como se fosse um aplicativo próprio e específico, e não vai ser só pegar o ChatGPT, a gente nem vai usar o ChatGPT, na verdade, para jogar as perguntas lá e te responder, porque pode dar muito problema. Existe um caminho meio que certo para utilizar a famosa inteligência artificial, que a gente está tão famosa hoje em dia, para esse caso específico, que é regras de jogo de tabuleiro. Então agora, bora pro vídeo. Bom, vamos lá então, pessoal. No vídeo de hoje, a gente vai separar esse vídeo em dois vídeos, tá? Vai ser um vídeo onde eu vou ensinar na prática como utilizar a inteligência artificial como se fosse um aplicativo, inclusive no próprio celular, dá para instalar e você usa rotineiramente, né? Dá para usar no computador, no celular, enfim. E vai ter um outro vídeo que a gente vai mostrar na prática, pegando um jogo que eu nunca joguei e utilizando essas técnicas que eu vou mostrar para vocês para aprender sobre o jogo, tirar dúvidas, enfim. Na verdade, já fiz isso, tá? Não vai ser a primeira vez. Dá muito certo, então por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, porque a IA, por muito tem pessoas que não gostam e tal, mas galera, basicamente é futuro, né? Assim como há 20 anos atrás a internet era futuro, várias outras coisas, quem deixar de usar, não, vamos dizer assim, não é que vai perder coisas, mas vai deixar de ganhar coisas, tá? A inteligência artificial, pessoal, não vai substituir os manuais. Sem o manual, a gente não tem informação para jogar um jogo e tudo mais. Mas a gente vai utilizar ela a nosso favor para reduzir incertezas, ganhar tempo e aproveitar mais os jogos em si, tá? Com isso, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir utilizar 100% e mais, melhor do que tudo isso aqui, é gratuito. A gente vai utilizar o Notebook LM especificamente, que é uma IA generativa que eu já explico para que ela serve, e ela é totalmente gratuita, então tudo que a gente vai utilizar aqui é 100% gratuito, muito legal, e então bora lá entender um pouquinho, bem rapidamente, antes da gente começar nos tópicos do vídeo, tá? O conceito de IA e por que a gente vai utilizar especificamente a IA generativa, o Notebook LM. Vamos lá, pessoal. IA generativa, para quem não está por dentro do conceito, é aquela inteligência artificial onde ela tem uma base de conhecimento, ela tem uma fonte de buscas, você faz uma pergunta e ela te responde através de probabilidade. O que significa isso? Ela não vai simplesmente copiar o texto e colar para você. Ela vai entender a sua pergunta e quanto melhor a sua pergunta, mais assertivo vai ser, maior a probabilidade dela acertar. E ela entende, baseado em probabilidade, qual é a maior probabilidade de eu conseguir acertar aquela pergunta que a pessoa fez com a resposta que eu vou dar. Por isso que não existe muitas vezes exatamente o certo e errado. Esse conceito de certo e errado é meio complexo, inclusive. Enfim, eu não vou fazer um vídeo, dá para fazer um vídeo só sobre isso. Tem vários vídeos no YouTube explicando sobre isso, tá? Mas existem alguns tipos de inteligência artificial que faz isso. Existe o famoso ChatGPT, existe o Gemini do Google, existem vários outros, tá? Só que o mais interessante para esse caso nosso é o Notebook LM também, que é do Google. O do Google tem o Gemini, que é essa IA generativa mais generalizada, tá? E tem o Notebook LM. Qual que é a diferença, pessoal? O Notebook LM, ele só vai te responder baseado nas fontes que você passar para ele. Seja de um vídeo no YouTube, seja de um link do artigo, seja um manual de regras. Enfim, você vai passar aquela fonte, ele só vai te responder baseado naquela fonte. Então, não vai ter risco, ou quase não tem risco, dela acontecer uma alucinação, a famosa alucinação. Você fazer uma pergunta e te dar uma resposta que não tem nada a ver, ou que realmente tem alguma informação errada. Nesse caso, não, porque ela vai se basear só naquela fonte que você passou. Se você fizer isso, fazer uma pergunta meio ampla para o ChatGPT, o Gemini, enfim, ele vai fazer várias referências e como a probabilidade não é uma coisa exata, pode ser que ele use várias referências e não te dê a resposta que deveria te dar. Então por isso que a gente vai utilizar especificamente o Notebook LM, que serve para isso. Inclusive a galera usa
em universidades, enfim, para estudo, ela é muito legal. E para jogos de tabuleiro, aprender regras e tudo mais, com fonte de informação também. Então, beleza, vocês tiveram uma mini aula aí sobre a generativa. O Notebook LM, basicamente, é você entrar no site, mostrar, vocês vão estar vendo o link aí, entrar no site, fazer o cadastro, e é isso, tá? E aí, na prática, eu mostro para vocês como é que funciona e como é que a gente utiliza para os jogos de tabuleiro. Agora, bora lá rapidamente, eu vou explicar quais vão ser os tópicos desse vídeo, quais vão ser os casos de uso, tá? E a gente mostra na prática cada um deles. Bora lá. Bom, vamos lá, eu tô com aquela minha famosa colinha aqui, pessoal. Bom, a gente vai ter alguns casos de uso, tá? O primeiro, que seria não 100% recomendado, mas dá para usar, é como aprender as regras do zero só utilizando a inteligência artificial, só utilizando o Notebook LM. Ou seja, você não viu manual, você não viu vídeos, não viu conteúdo, não viu nada e quer aprender só utilizando. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, mas eu recomendo que você use os dois, tá? Então, você leia o manual e também utilize o Notebook LM. Eu recomendo até começar, talvez antes com o Notebook LM, ele vai te dar vários resumos e tal, e depois ler o manual, que aí vai ser muito mais fácil de interpretar. E por que eu falo isso, pessoal? Por que esse tópico é interessante e tal? Porque assim, isso talvez vire um tema de outro vídeo. Deixem aqui nos comentários o que você acha, a gente fazer uma análise disso. Que muitos manuais de jogos não são bons manuais, não são bem estruturados, não são fáceis de interpretar, não são fáceis de achar uma dúvida específica, e muitas vezes isso acaba sendo maçante, a pessoa acaba desistindo ou jogando errado por causa disso, tá? Eu não sou mega especialista em criação de manual e tal, mas eu vim do mundo da comunicação, me formei em jornalismo, então essa questão de texto, por mais que eu seja mais especializado em dados, eu também tenho um pouco dessa questão de texto, tá? Então assim, eu vejo muitos problemas. Tem alguns manuais que são sensacionais, o Revive é um manual sensacional, mas tem vários outros jogos que o manual é muito ruim. E aí a generativa vai acabar ajudando muito nisso, tá, pessoal? Quando você usa ela primeiro, e depois você lê o manual, vai ser muito mais fácil você interpretar o manual, entender as regras, tal, do que simplesmente ler aquele texto massivo, sem muita linguagem visual, enfim, tá? Então esse é o primeiro caso, aprender as regras do zero, tá? O segundo caso, pessoal, vai ser aprender regras de jogos que não foram lançados. Você quer importar um jogo que não foi lançado no Brasil, ou uma expansão de um jogo, enfim, e você não é muito bom em inglês, e você quer evitar ter problema de tradução ruim e tal, dá para usar também o Notebook LM e aí você acaba aprendendo também as regras do jogo. Dá para fazer isso inclusive em vídeos. Eu quero ver um vídeo gringo e eu quero que traduza para mim. Dá para fazer isso também, enfim. O terceiro caso, pessoal, que é o que vai ajudar mais no dia a dia, são de dúvidas pontuais durante a jogatina. Com certeza todo mundo tá vendo esse vídeo, mesmo que saiba as regras de um jogo, tava jogando um jogo, falou, o que eu faço nessa situação? Nesse caso vai ser sensacional, pessoal, porque a resposta é certeira, é direta, e o Notebook LM já pensa numa maneira de você conseguir interpretar e aprender melhor sobre aquela pergunta que você fez. Então, para você não perder vários tempão procurando no manual, aquela dúvida específica, que às vezes tá meio ambíguo e tal, ele vai ajudar muito nisso, tá? E por fim, como utilizar a IA generativa como professora do jogo, né, pessoal? Você quer ensinar alguém a jogar, e aí você às vezes não é a melhor pessoa do mundo para isso, e ela vai te ajudar a estruturar como pensar para ensinar aquele jogo específico. Seria como se fosse o seu professor para ajudar a auxiliar nisso, e com certeza vai ajudar muito. Bom, pessoal, são esses 4 tópicos, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando na prática e tal, mas eu vou ensinar como utilizar essa estrutura aqui. Então bora começar como o caso 1, que é aprender um jogo totalmente do zero, utilizando o Notebook LM. Bora lá então, vou mostrar na prática. Bom, pessoal, o primeiro passo, como eu disse, é a gente acessar. Basicamente, você vai digitar Notebook LM, ou no seu celular você vai baixar o aplicativo também, tá? Mesmo nome. Vocês vão acessar algum desses links aqui. Aqui ele já vai direto, aí você tem que fazer o seu login com uma conta do Google, tá? Ou se você vier aqui nessa página inicial deles, você clica em testar o Notebook LM, mesma coisa, tá? Aí depois disso, basicamente, a gente vai acessar o aplicativo. E essa daqui é a tela inicial, ele vai ter um maisinho aqui então para a gente poder acessar, tá? E aí basicamente aqui que a gente vai inserir. Tem alguns já aqui, inclusive, Terraform Mars, Gracie Rowan Wright, Arquiteto do Reino Ocidental, enfim. Eu vou pegar algum jogo aqui da minha coleção para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Aí a gente vai pegar o manual. Vocês podem pegar digitando no Google ou na Ludopedia normalmente tem, tá? Normalmente eu vou pegar do Gracie, tá? Segunda edição. Então basicamente vocês acham o jogo aqui, vem em arquivos e aqui normalmente tem o manual. Manual expansão e manual segunda edição, tá?
Eu vou pegar, e é legal que dá para colocar, eu vou colocar os dois porque aí a gente consegue ter mais informação, tá? Então vamos lá, eu baixar aqui o Grass, aliás, é isso, deu certo. Aí vocês baixam aqui, então esse aqui vai ser o manual, vai ser o principal, né? E vai ser só isso. Na verdade, eu acabei de lembrar que o manual tem as expansões. O Grass Retro é outra coisa, a gente não vai entrar aqui agora, pessoal. Então, basicamente, vou clicar aqui no mais e eu vou criar uma conversa especificamente dessas fontes, tá? Se tiver expansão, vocês acrescentam as expansões e tudo mais, tá? Aí, como é que funciona? A gente vem aqui em adicionar fontes aqui em cima, tá? E aí a gente vai subir arquivos. Se for um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Eu abri arquivo, então, vou abrir o PDF do manual, tá? E ele vai começar a renderizar aqui, ele vai começar a ler esse conteúdo e organizar estruturalmente, né, pessoal? E aí, vocês quiserem fazer uma pergunta, dá para clicar em fontes específicas, enfim, subiu 3, mas eu quero ler 1. Aí você pode clicar para ele ler só esse 1, tá? Vamos esperar aqui rapidinho, e aí ele vai fazer aqui para nós já um resuminho geral sobre o que é esse material que a gente acabou de subir. Bom, vamos lá. Então ele fez o resumão geral. O material apresentado constitui o manual, regras de expansão, graça, ambientado e tal. Ele faz um resumão porque ele está lendo exatamente o manual. Ele não vai pensar em coisas fora do manual. Se alimentou só com ele, mas esse manual ele só vai pensar nesse manual, tá? Como é que a gente começa a utilizar ele? A gente usa aqui, nessa etapa aqui, os textos, que são os prompts, para a gente mandar o que a gente precisa para ele resumir para a gente. E aqui do lado, no estúdio, a gente consegue criar alguns materiais audiovisuais também que podem ajudar muito. Então, por exemplo, ó, eu posso vir aqui no infográfico, ó que legal, eu vou clicar nessa negocinho aqui, nessa canetinha. Eu vou selecionar o português do Brasil, aqui, beleza. Aí tem os padrões, eu quero ver um detalhado, tá? E aqui você vai dizer uma orientação. Então, por exemplo, me resuma como o jogo funciona com suas mecânicas principais, por exemplo. Aí você vai clicar em gerar, ele vai ficar lendo aqui, ele vai gerar por um tempo aqui, tá? Dá para fazer resumo em áudio também, mesma coisa, vem aqui, seleciona o português do Brasil, já aconteceu de trazer Portugal, vamos ver se ele vai trazer certo agora. Pode trazer um curto padrão e dependendo, às vezes aparece também a versão longa, tá? Então a mesma coisa, me traga um resumo detalhado em áudio sobre o que é o jogo, depois a preparação inicial e por fim, depois as mecânicas e exemplos de rodadas e por fim o que preciso fazer para ganhar nesse jogo. Vou colocar em gerar aqui também, tá? Ele também faz em resumo em vídeo, ele faz relatório, dá para fazer várias coisas aqui, tá, pessoal, que é bem legal. Mas eu vou fazer esses dois primeiros, enquanto isso eu vou te mostrar para vocês quais são os prompts que vocês vão usar nesse início. Eu fiz até uma colinha, então vamos lá. A primeira coisa seria uma visão geral, tá? Então eu já vou copiar e colar. Então ele vai me detalhar, baseado no manual fornecido, o que é o objetivo do jogo, o que os jogadores precisam fazer para vencer, para quem esse jogo é indicado, o tipo de jogador, e usar a linguagem em si como se nunca tivesse jogado jogos modernos. Então é um resumo geral para você entender a temática do jogo, que é muito importante. Depois a gente começa a pensar nas regras, então vamos lá. Eu vou dar OK. Como leva um tempinho para renderizar esses outros dois, a gente vai vendo esse do texto que ele é um pouco mais rápido, tá? Aí vamos lá, ele trouxe então o objetivo do jogo, assumir o papel de um mestre perfumista na cidade de Grasse. Ele mostra as referências aqui, tá, em relação ao manual. Ele tira do manual aqui para trazer essas referências, ele traz algumas imagens e tal, que é bem legal. O que os jogadores precisam para vencer, então ganhar pontos e superar o adversário. Os jogadores realizam ciclos de atividades que imitam a rotina de um perfumista da época. Coletar ingredientes, enviar ajudantes para a cidade, produzir perfumes. Então ele faz um resumo geral aqui, tá, pessoal, de tudo que a gente perguntou. Aí aqui dá um contexto histórico bem interessante. Depois disso, aí a gente pergunta sobre a preparação do jogo. Então, a pergunta basicamente, deixa eu colocar aqui que seria o prompt, me resuma como é feita a preparação do jogo.
se possível, em uma tabela resumida. Use linguagem, mesma coisa, linguagem simples, como se nunca tiver jogado, como se, aliás, para quem nunca jogou o jogo anteriormente. Beleza, então agora a gente vai aprender a preparação do jogo. Enquanto isso, ele já terminou aqui uma das renderizações aqui que eu tinha pedido. Então, olha que legal, galera. Ele já fez um resumo aqui simples. Então, o tabuleiro, coloca o tabuleiro no centro da mesa e os frasquinhos de perfume ao lado, ao alcance de todos. Segundo, kit jogador. Cada jogador escolhe uma cor e recebe um biombo. Eu vou pegar aqui, galera, o manual. Eu vou abrir para a gente ver em conjunto isso, tá? Vamos lá. Então, depois eu vou fazer o vídeo prático, vai facilitar, mas vamos lá. Entender aqui pelas imagens, né? Deixa eu ver se tem uma imagem legal nesse aqui, ó. Legal. Então a primeira coisa que ele falou é colocar o tabuleiro. Então a gente pegaria esse tabuleiro principal e colocaria no alcance de todos e deixar as moedas, frasquinhos de perfumes ao alcance de todos. Então as moedas, que são esses daqui, e os frasquinhos de perfume, que são esses daqui. Beleza. 2. Cada recebe um biombo, que seria... que não está aparecendo aqui, inclusive, nessa imagem, porque aqui é só do tabuleiro. O biombo do jogador, deixa eu ver aqui, é esse negocinho aqui, que talvez, deixa eu ver se ele mostra para baixo. Ó, não mostra, tá vendo, galera? Então, ele já ajudou um pouquinho mais aqui. Então, teria uma imagem de um biombo aqui, cada um vai ter um, né? Que é como se fosse a produção para química. 4 bonecos, são 4 trabalhadores, um peão coletor, 3 moedas de 1, e 4 ingredientes básicos, uma água, um álcool, um diluente e um fixador, tá? Se a gente vê a preparação aqui, primeiro ele começa como jogar, né? Ou a preparação é atrás, deixa eu ver. Não, a preparação é aqui. Então você vê que visualmente falando, você bate o olho aqui, você já... eu acho, pelo menos, eu particularmente, eu acho mais fácil vendo em formato de tabelinha, assim, resumindo. Rechear a trilha, segunda passo, colocar os ingredientes, essência, base no saquinho, depois sorteie e coloque 3 ingredientes em cada espaço colorido da trilha de tabuleiro, que seria basicamente colocar esses componentes aqui, 3 de cada. E assim por diante, eu não vou detalhar tudo aqui, mas enfim, aí você faz toda a preparação, olha as imagens do manual e aqui vai ser mais prático, tá? Dica para quem nunca jogou, então, biombo. Usar o biombo para não seja quanto dinheiro você já coletou, modo iniciante ele dá algumas dicas, ingredientes, enfim, beleza. Agora que a gente fez a preparação, agora a gente vai aprender o fluxo da partida, né? Então, mecânicas e tudo mais, então, agora explique passo a passo como funciona uma rodada completa de jogo. Mostrando exemplos das mecânicas e ações. Considere que eu preciso explicar isso realmente para outra pessoa em até 5 minutos. Então vamos lá. Agora a gente vai aprender como é que funciona o jogo em si. Como eu já domino bastante o jogo, conheço bastante da regra, é fácil validar se está bem ou não. Nunca teve um caso até agora que deu erro, tá, pessoal? Beleza, aí ele vai dar agora uma estrutura geral. Então o jogo é rodado durante 4 rodadas, dá um resumo passo a passo. Então primeiro, alocação. Envie seu ajudante. Você escolhe um dos seus bonequinhos trabalhadores. E aí aqui a gente consegue ver também os bonequinhos, os trabalhadores, que fica... Daqui são os experientes, né? Provavelmente ele vai explicar. Basicamente, os experientes aqui, que são os trabalhadores. A gente vai ter 4, beleza. E coloque no local do tabuleiro para fazer a armação imediata. Custo de locação. Se você já tiver um outro boneco de outra pessoa, você paga um a mais. Beleza. Exemplos de ações. Banco. E aí ele vai detalhar todos os lugares que a gente pode colocar, tá? Aí a gente vem no manual, a gente consegue ver aqui o que é cada um dos lugares, pessoal. Então, aqui são os locais, áreas fixas, tá? E aqui no manual ele vai dizer os locais. Então, por exemplo, aqui no manual, por exemplo, aqui, ó. Não, esse daqui é o não fixo. Então, ó, o manual, já batendo o olho assim, se ele tivesse o nome dos locais aqui em cima, já facilitaria muito, e não tem. Então você tem que procurar aqui, achar, tipo, o nome meio que jogado. Então, locais de alocação, tipo, o primeiro é um, enfim. Então, o próprio manual já você vê que já não é tão simples assim. Ele poderia ser melhor distribuído e os locais, enfim. Mas beleza, aí ele vai te resumir o que faz em cada local, né? Então, passo 1, você vai alocar em um desses locais. Ou banco, fábrica, laboratório, perfumaria. Passo 2, movimentar a coleta, que
é o trabalhador de coleta. Ele explica como é que funciona, enfim. Por 3, o diferencial, o trabalhador experiente. Ele explica como a gente consegue experiente e como é que ele faz. E fim de rodada, limpeza. Então ele explica aqui, depois que acaba a rodada de todo mundo, como é que a gente limpa e como é que reseta a rodada para uma nova rodada. São 4 rodadas, estão para a segunda rodada, tá? Então aqui ele fez um resumo do resumo do resumo. Eu poderia pedir mais detalhado? Poderia. Só que aqui já ajuda a resumir para quando for ler o manual eu já entender o que é cada coisa, tá, pessoal? Bom, então ele resumiu também as ações do jogo. É um jogo que não é pesado, então ajuda bastante. Então, por fim, eu vou criar um resumo geral para entender o que as pessoas podem fazer, o que não é permitido, como o jogo termina, enfim, que seria basicamente para explicar para alguém depois de ter ensinado isso, né, pessoal? Então vamos lá, basicamente o que a gente já viu, ele faz um resumão geral e o que não é permitido. Então, não se mover após reproduzir, depois produzir, não pode parar na mesma casa, limite de frascos. Então é legal porque aí muitas dúvidas que a gente teria no jogo provavelmente já ajuda quando a gente pergunta o que não é permitido fazer no jogo, né? Então, esse aqui foi um resumo do geral, mas que ajuda muito para quando a gente bater o olho aqui no manual já entender o que é cada coisa, enfim. Então, com certeza, acaba ajudando muito, galera. Mas, como eu disse, ler o manual depois de ver isso fica mais fácil de entender o manual, ainda mais se o manual não for muito bem redigido, enfim. Agora eu vou mostrar rapidamente para vocês, galera, os resumos que eu fiz de áudio. Eu não vou ler tudo, porque ele normalmente tem ali uns 15 minutos, e também aqui o infográfico. Primeiro vamos ver o infográfico, ele vai fazer um resumão visual que ajuda muito também. Vamos ver como é que vai sair. Ó, vamos lá, Graça, o caminho da essência, guia de mecânicas, estrutura da partida. 4 rodadas de maestria, o jogo é disputado em 4 rodadas completas, ao final de cada rodada a pontuação final é contabilizada. 4 turnos por rodada, cada jogador possui 4 trabalhadores e realiza 4 turnos alternados por rodada. O papel do perfumista, o objetivo central é coletar bases e essências para produzir, exportar e vender perfumes clássicos, exóticos ou de vanguarda. Então vamos lá, anatomia de um turno. Primeiro, alocação do trabalhador, o jogador seleciona um de seus trabalhadores em um local do tabuleiro, fábrica, feira, banco, etc. e paga o custo de moeda se já houver um trabalhador lá. Se não houver, não paga nenhum custo de moeda, a não ser que o local peça um custo específico. Vamos lá, segunda, execução da ação. O jogador realiza imediatamente a ação permitida pelo local, como produzir perfume, vender ou... Aqui já está meio ruimzinho o textinho, mas dá para entender. Vender ou pegar o bônus, beleza. Movimento e coleta. Após a ação, o jogador usa uma carta de movimento para mover seu coletor na trilha de coleta e coletar recurso, de acordo com a cor ou a ficha de onde parou. Então é legal que visualmente ele fala, tipo, uma alocação poderia ser de coletar banco, aí você faz a executação, depois você vai na trilha coletar. Então basicamente você vai usar 2 trabalhadores sempre, né? Um de negócio e negócio a não ser que você produza perfume. Que ele disse lá que você não vai fazer a trilha, não vai pro movimento e coleta se você fazer ação de produção de perfume. Produção e comércio. Então ele explica como é que produz um perfume. Você precisa de água, álcool, diluente e fixador. A receita do perfume, para produzir é necessário entregar 4 itens, né? Então mais a essência específica exigida pela fábrica. Perfumes clássicos versus exóticos. No caso dos exóticos, você usa 2 essências, né? Vanguarda e moda para produzir perfumes da carta de vanguarda. A rodada ganha 2 pontos adicional ao perfumista. E venda e exportação. Além de produção, jogadores podem vender perfumes na mansão, por dinheiro ou pontos para cumprir contratos de contrato para bônus maiores. É isso. E pontuação final. Critérios de empate, conversão em recursos e o vencedor. Então, daqui é um resumo visual de todo aquele material que também ajuda, todos esses materiais ajudam a gente a entender melhor o manual e tudo mais, pessoal. Por fim, vou ouvir alguns segundos com vocês aqui. Deixa eu ver se está habilitado o som. Beleza, está funcionando? Então vamos ler, vamos ouvir, sei lá, um minutinho para vocês verem como é que funciona. Ok, vamos analisar isso. Temos aqui o manual de um jogo de tabuleiro chamado Grass. E a primeira coisa que salta aos olhos é a ambientação, né? Sul da França, século XVII, a cidade de Grasse, que hoje é a capital mundial do perfume. A nossa missão aqui é bem direta: entender o que é este jogo, como se prepara, como se joga e, claro, como vencer. Exatamente. E o manual já deixa bem claro que não é um jogo simples de só colecionar itens, sabe? A proposta é que a gente assuma o papel de um mestre perfumista. E isso já cria uma tensão fascinante. Uma tensão? Como assim?
Porque, por um lado, você é um artista, tá ali misturando essências, bases, criando fragrâncias, mas por outro, você é um comerciante. Tem que ficar de olho nas tendências, fechar contratos de exportação. Ah, sim. A arte contra o comércio. Isso. É um jogo sobre a arte da criação, mas também sobre a dura realidade da estratégia de negócios. Bom, olha que legal esse resumo, né, pessoal? Como isso ajuda a ambientar e entender o contexto do jogo e tal. Então, todos esses elementos ajudam muito a você entender melhor o jogo, tá, pessoal? Então, basicamente, a partir disso, a gente consegue entender melhor e aprender um jogo por conta própria. Eu já usei bastante isso para vocês saberem e acaba ajudando. Então, bora lá para a segunda etapa, que é fazer isso com um jogo que não foi lançado no Brasil. Bom, pessoal, agora que vocês aprenderam, bora para o segundo caso, que é pegar um jogo que não foi lançado no Brasil e vamos traduzir essas regras para o português para depois usar igual o caso 1, que a gente vai utilizar ele para ajudar a aprender sobre o jogo. Bora lá então. Bom, pessoal, a gente está aqui no Notebook LM, tá? A gente vai vir aqui, eu já tinha até baixado, né, na Ludopedia. Eu vou, nesse caso específico, baixar o manual da expansão do Revive, que não lançou no Brasil. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir no jogo base, nesse caso, né, que já tem em português, eu vou baixar em português. Vim em arquivos aqui e vou baixar. Entro aqui, manual Revive, download e baixo. Eu já baixei no caso, beleza. Aí eu vou vir na expansão do Revive e baixar também. Como tem o manual em português e a expansão está em inglês, eu vou jogar tudo uma coisa só. Mas se vocês não fossem fazer isso, basicamente o que vocês fariam, né? Vocês criariam uma nova conversa aqui, tá? Que eu já criei, inclusive. Que eu criei aqui. E aí vocês pediriam... No caso, ele já está traduzindo, inclusive, para o português, tá? Então, basicamente, o que você pode fazer é, a partir dessa conversa, já começar a utilizar tudo que eu passei anteriormente se fosse um jogo normal, um jogo base. Nesse caso não, é uma expansão, né? Então, se fosse jogo base, vocês já seguiriam igual o modo anterior, que é aprender sobre o jogo. Aqui ele já faz toda a tradução, então é mais fácil porque ele já mantém tudo em português. No nosso caso não, a gente vai usar a expansão no jogo que já existe. Então eu vou criar aqui um novo Notebook LM. Novo notebook, aliás. Vou mandar primeiro o manual em português. Eu vou esperar ele subir esse manual e eu vou subir na sequência. Só para... Dá para subir os dois junto, tá? Não precisa subir um por um. Só que é mais porque aqui ele vai fazer o resumo do Revive como jogo base. Eu não quero o resumo do jogo base. Eu quero só o outro. Então, depois daqui, é só clicar aqui. E aí aqui sim, a gente sobe o manual da expansão. Beleza, aí no caso aqui ele terminou, e no caso aqui, pessoal, eu quero entender a expansão, né? Então a gente pode fazer as mesmas perguntas que eu fiz na parte anterior do vídeo, mas aqui eu só vou entender, primeiramente, qual que é a diferença, o que essa expansão acrescenta no jogo principal. Então eu fiz a pergunta aqui para entender o que acrescenta e quais mudanças tem em relação ao jogo base, né? Então eu vou trazer um resumo aqui para mim. Então aqui ele vai fazer um resumo, novos componentes, novas peças, marcadores, etc. Então dá para ter um resumo para quem não lê inglês e tal, ou outra língua, pode ser um alemão, coisa assim. Ele vai traduzir para a gente, tá, pessoal? E depois eu não vou me aprofundar porque é só usar as dicas da parte anterior do vídeo. Bora agora a próxima etapa, que é tirar as dúvidas. Agora bora ver sobre dúvidas pontuais, pessoal, porque esse, como eu disse, é o tópico que mais vai ser utilizado para vocês no dia a dia com toda certeza, tá? Então, bora entender como é que a gente consegue utilizar o Notebook LM para tirar essas dúvidas pontuais de jogatina. Bora lá, então. Bom, e agora é a parte mais legal, galera. Tirar dúvidas para quem já sabe o jogo, tá? Eu vou voltar aqui pro Graz. Aliás, já coloquei o Braz aqui, inclusive, que tá para receber. Graz, aqui. Beleza. Então, a ideia aqui é tirar dúvidas. Então, eu vou pegar o manual. Eu já conheço o jogo, mas vou ver possíveis dúvidas que poderia ter aqui para a gente perguntar para o Notebook LM, né? Então, por exemplo, no jogo aqui, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem, para quem não conhece o jogo, entender o contexto. Aqui a gente tem as cartas de técnica e aqui os contratos de exportação, né? Às vezes a pessoa que não lê manual ou está jogando e tal, enfim, não lê tudo, pode perguntar, depois que eu pego uma carta de técnica por uma ação qualquer, eu reponho lá na hora essa carta, por exemplo, eu sei que não, né? Só repõe na virada da rodada, mas a gente pode perguntar. Após realizar a coleta de uma das cartas de técnica
por qualquer ação que seja, eu reponho a uma nova carta já no mesmo instante? Vamos perguntar. Essa já sei a resposta, né? E a gente confirma aqui. Em paralelo a isso, pessoal, eu vou acessar o aplicativo pelo meu celular, tá? E mostrar para vocês como é fácil de utilizar aqui, né? E aí mostra aqui na tela para vocês verem pela webcam como é que funciona. Então, não, você não deve repor uma carta de técnico no mesmo instante após coletar. De acordo com o manual, o funcionamento é o seguinte: durante o turno, ao realizar a ação do local laboratório, o manual explica, não repõe as cartas de técnico. Enfim, basicamente é o que eu estava explicando, né, pessoal? Beleza, aí deixa eu te mostrar para vocês como é que funciona tirar dúvidas assim no... O processo é o mesmo, tem que subir o arquivo, igual eu falei, tudo mais, tem o manual aqui, tudo mais, e vai tirando as dúvidas, é super simples. E aí como é que funciona, pessoal? Pessoal, tive um problema no áudio, então estou colocando aqui por cima, tá? Mas basicamente é um aplicativo, vocês baixam na Store do celular de vocês. Vocês baixam e utilizam normalmente com a mesma conta. Utilizando a mesma conta, vai abrir a tela já com histórico de busca e vocês podem ver o que vocês perguntaram e fazer as buscas e as perguntas exatamente da mesma maneira para consultar na hora de estar fazendo a jogatina. E por fim, vamos fazer o Notebook LM nos ajudar a ensinar outras pessoas, né? Basicamente, essas IAs aprendem as melhores técnicas para várias coisas e como ensinar de uma maneira que a pessoa consiga aprender rapidamente, como se fosse um especialista nisso, vai ajudar muito. Então, bora utilizar o Notebook LM para esta função. Aqui no comecinho também tivemos um problema de áudio, mas pessoal, resumidamente, é só entrar na conversa, ou se vocês não tiverem, criem uma conversa com o manual, tá? E basicamente a gente vai utilizar um prompt para que a IA nos ajude a definir um modelo para explicar para as pessoas. Vamos lá ver então o prompt. Beleza, ele trouxe para mim. Para explicar a gráfica de forma clara para os jogadores, a ordem ideal de explicar é o porquê antes de como. Siga então. O que explicar? Primeiro, o tema e o objetivo, como eu disse para vocês. Onde que ele simula, enfim, explicar como é que é o tema, quais são os objetivos, enfim, a lógica do jogo e tudo mais. A estrutura de turno, então a engrenagem de como é que move as coisas. Depois, as ações da cidade. E aí a gente vai falar, então, na cidade, o que você pode fazer que seria a sua primeira colocação. Então, explicar cada uma delas. Como coletar ingredientes seria a segunda ação que você tem em cada fase de turno. Depois, o que deixar para depois, detalhes de manutenção. Então, quais são os trabalhadores experientes, conversões livres, etc. E a pontuação final. Então, aí, em dica de ouro, mostra os componentes enquanto fala. Então, ele vai dando algumas dicas. E é isso, pessoal. Bom, a gente fica por aqui então, é muita informação, vai ser um vídeo meio longo, mas eu acho que deu para pegar bastante a ideia de como que a gente consegue utilizar a IA, no caso o Notebook LM, a nosso favor. E é isso então, pessoal. O objetivo aqui é fazer com que o hobby seja mais acessível. Quanto mais as pessoas aprenderem a utilizar essas ferramentas, até para várias outras coisas na vida, a gente ajuda que o hobby seja cada vez mais acessível, as pessoas consigam ter mais acesso, gastar menos tempo e aproveitar o jogo em si, que é o fundamental, né, pessoal? Lembrando que toda IA, ela não é o piloto, ela é o copiloto. Então, você que vai dar o direcionamento para ela, tá? Se você não dá o direcionamento correto, você não vai ter uma resposta boa, tá? Então, e não dependa só dela, né? Então, faça uma conferência, estude também, é importante. Por mais que no Brasil não seja comum as pessoas gostarem de ler manual, isso não só em jogos de tabuleiro, as pessoas não leem manual para quase nada praticamente, mas é muito importante ter essa base, beleza, pessoal? Aguardem, eu não sei quando vai ser exatamente o próximo vídeo, que vai dar bastante trabalho gravar ele, fazendo na mesa e tal, mas assim que der eu vou fazer um vídeo aí para vocês verem na prática, utilizando todos esses tópicos na prática, aprendendo no jogo, com exceção no jogo importado, que eu não tenho nenhum por enquanto, pelo menos por enquanto. Beleza, galera? É isso aí, espero que tenham curtido e até a próxima.